Vai mais um. Verso 7. Isso. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras. Ele preordenou ainda na eternidade. Amém? Para quê? Para a nossa glória. Percebe? Haverá ainda uma grande manifestação de Deus na vida dos crentes, na vida dos filhos, na vida dos escolhidos. Ainda haverá uma grande manifestação em nossas vidas para que todo mundo saiba quem nós somos. Mas você precisa estar predisposto a isso. Você precisa estar se negando dia a dia para isso. Você precisa buscar fazer a vontade de Deus, reconhecê-lo em oração, não ordenar Ele a nada, não mandar Ele fazer nada, porque Ele não tem que nos ouvir. Ele nos ouve porque nos ama. Ele nos ouve porque nos quer bem. Amém? Ele decidiu que nós podíamos falar com Ele. Ele decidiu que através do seu Filho Jesus Cristo, nós tivéssemos aí, sintonia outra vez com Ele, na oração. Mas a oração precisa ser a oração que o louva, que o adora, que o exalta, que o engrandece, que o reconhece como Senhor. Tá certo? E aí, eu terminei a semana passada justamente aqui. A oração tem o propósito de conceder bênçãos. Aí essa parte aí, quando eu falei a semana passada, todo mundo, né? Mas Deus deu graça e estamos outra vez aqui essa noite. Aleluia. Agora, tem algumas perguntas aí. Se todas as coisas vêm dele, e por meio dele, e para ele, para que a gente vai orar? Tudo já está determinado por Deus, então para que a gente vai orar? Por que a gente vai orar? Você quer ver que interessante? Agora vamos fazer, Rodrigo, vamos polemizar, que nem nós fizemos na escola dominical de manhã. Né? Daniel 4, verso 17. Reconheça quem é Deus nesse versículo. Amém? A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredito, para que todos os que vivem, saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer e põe no poder o mais simples dos homens. Amém? Exemplo? Luiz Inácio Lula da Silva. É assim o nome dele, né? Analfabeto, sindicalista, né? Quem diria que um dia um homem como esse subiria à presidência da República do Brasil? Quem diria que ele seria um bom presidente e que governaria por 2 mandatos consecutivos? Deus disse. Por isso ele esteve lá. Amém? Foi Deus quem pôs o homem lá. Foi Deus quem pôs. Nós temos a nossa parte. Temos que fazer a vontade de Deus, buscar a conformidade. Qual é a vontade de Deus? Quais são os princípios do Senhor para um governo político? Quais são os princípios dele para a igreja? Diante da política, Deus tem os seus princípios e nós precisamos obedecê-los. Nós precisamos votar, temos obrigação de votar. Vamos votar em quem nós vemos que tem bons princípios. Mas se Deus vai pôr aquele camarada lá, é outra conversa. É outra conversa. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Muitos de nós não votam, mas devemos votar. Porque quando nós não votamos, nós estamos negando algo. Deus quer que nós votemos. Deus quer que nós façamos a escolha certa. Mesmo que a escolha certa para nós não seja a escolha de Deus para o país. A Bíblia ainda diz que cada nação tem o governante que merece. É Deus quem coloca cada um deles. Ele é soberano, você percebeu nesse versículo? Deixa lá para mim. Esse versículo declara a soberania do Senhor. Ele sabe todas as coisas. Aqui,
Daniel está revelando um sonho do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, até então, era um rei incrédulo, não cria em Deus, mas Deus já tinha tudo pré-ordenado, como nós lemos lá na carta do apóstolo Paulo. Nabucodonosor era um rei mau, era um rei que queria ser adorado, mas Deus já tinha tudo pré-ordenado na eternidade, e chegou o dia, e Deus deu a ele o sonho, e ele não sabia interpretar, e Daniel, filho de Deus, um homem reto aos olhos do Senhor, que tinha o dom da interpretação, interpreta o sonho para Nabucodonosor. E Deus vai fazer algo com Nabucodonosor, para fazer Nabucodonosor se dobrar diante de Deus, e reconhecer a sua soberania. Parece que Nabucodonosor é um ímpio que jamais vai se converter, que jamais vai adorar este Deus, mas Deus o escolheu também. Deus escolheu também. Parecia que o apóstolo Paulo, o Saulo, jamais se dobraria ao verdadeiro Senhor, jamais se dobraria a Jesus Cristo, mas Jesus Cristo fez ele se dobrar, e ele também era um dos escolhidos. Eu quero prosseguir nesse texto aqui. Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, Daniel, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos deuses está em você. Ele não reconhecia o Senhor, nem o Espírito do Senhor. Verso 20. É isso, 19. Então Daniel, também chamado Beltesazar, Cessar, é difícil, né? Ficou estarrecido por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos, e o seu significado somente aos seus adversários. Vai lá. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo, e morada para as aves do céu nos seus galhos. Essa árvore, ó rei, és tu, grande, formoso, poderoso. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco e as suas raízes, preso com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens, até que se passem 7 tempos. Deus dá a interpretação a Davi, e Davi fala para o rei Nabucodonosor: Deus vai fazer você andar de 4 patas. Você vai se dobrar diante de Deus. Você vai virar um animal. Vai mais um pouco. Olha só. Eu acredito que alguns não conheçam esse texto. Esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Vai. Tu serás expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens. Comerás capim, como os bois, e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos, ou melhor, 7 anos, na interpretação, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Percebe? O rei Nabucodonosor não se dobrava, pois Deus disse: você vai se dobrar. Você vai ficar 7 anos vivendo como um animal. Vai ser lhe tirado a razão. A mente dele não raciocinou a partir de então. Se tornou uma mente irracional, como a mente dos animais, como o cérebro dos animais. Nasceu pelo, cresceu pelo. Ele se envergou e andou de 4. Durante 7 anos. E ao findar dos 7 anos, Deus dá de volta a razão a ele. Ele se levanta outra vez e volta a ser homem, admitindo que só o Senhor é Deus.
Nabucodonosor se converte após os 7 anos e declara: só o Senhor é Deus. Amém? Deus já tinha isso totalmente pré-ordenado na eternidade. Alguns entendem que Deus é um manipulador. Não, se eu for entender dessa forma, Deus manipula os homens. Deus não manipula. Ele é justiça. Ele sabe de tudo. Ele conhece o coração do homem antes do coração existir. Ele conhece a mente humana de cada um antes dessa mente existir. Ele sabia quem você seria ainda na eternidade. E Ele já tinha visto você no futuro, no tempo criado por Ele. Nesse tempo que vivemos, Ele já tinha visto você, já tinha visto a mim. E já sabia quem seríamos, o que faríamos, como faríamos. Já sabia qual seria a nossa religião. Já sabia que nós não adoraríamos ou o adoraríamos. Ele já sabia de tudo. E Ele também sabia do dia da nossa entrega a Jesus Cristo. Por isso nós somos eleitos. Amém? Por isso nós somos eleitos. E agora, nós precisamos a cada dia manter o reconhecimento da sua soberania, do seu poder, da sua autoridade sobre as nossas vidas. E precisamos andar com temor e tremor no coração, para não cairmos de novo nas garras do diabo, nas garras de Satanás, que está aí rugindo como um leão, tentando nos devorar, nos levar de volta ao pecado. Nós não podemos deixar que o orgulho humano tome conta do nosso coração, tome conta da nossa mente, e nós queiramos agora ser melhor do que alguém, ou mandar em Deus, ou ordenar-lhe aquilo que Ele tem que fazer, porque está escrito, Senhor, então eu reivindico esta palavra e ordeno, aconteça. Estamos dando ordem em Deus, e Deus não admite isso. Ele não admite isso. Ele faz se Ele quiser, quando Ele quiser. Se Ele não quiser, Ele não faz. E nenhuma oração melosa vai mudar isso no coração de Deus. Amém? A nossa oração deve exaltá-lo, glorificá-lo, deve bendizê-lo. A nossa oração precisa ser em conformidade com a vontade dEle. Qual é a vontade de Deus? Precisamos buscar mais a Bíblia, meditar mais nela. Precisamos ouvir mais a palavra da fé, porque ela nos dá entendimento para conhecermos a vontade do Altíssimo Deus. Amém, igreja? Aleluia. Bom, então a pergunta foi: se Ele já sabe de tudo, por que a gente vai orar então? Se Ele já tem tudo pré-determinado, por que a gente vai orar? Qual a necessidade de orar? Ele já sabe o que eu preciso, então para que eu vou pedir? Para que eu vou pedir? Boa pergunta, né? Boa pergunta. A oração não tem o propósito de dar informações para Deus. Pare e pensa nisso. Senhor, olha, o Senhor precisa saber o que é que está acontecendo aqui comigo. Eu não preciso dar essa informação para Deus. Por quê, igreja? Por quê? Porque está escrito: eu esquadrinho o seu coração. Está escrito: tu me sondas e me conheces. Tu sabes tudo sobre mim. Se eu subir ao céu, o Senhor lá está. Se eu descer à sepultura, ali o Senhor está. Se eu for ao Hades, lá o Senhor vai estar. Para onde me irei da sua presença? Deus, o soberano, já sabe tudo sobre nós. Então eu não vou abrir a boca. Então eu não vou falar para Deus. O Senhor já sabe tudo, para que eu vou falar, Senhor? Para que eu vou falar? Vai para Mateus capítulo 6, verso 8. A oração não tem o propósito de dar informações a Deus, mas expressar nosso reconhecimento de que Ele sabe o que precisamos. Amém? Senhor, eu estou precisando disso. Senhor, eu estou precisando daquilo. Senhor, Tu sabes do que eu preciso. Tu conheces o meu coração. Sabe desse momento angustiante que eu estou vivendo. Tu sabes, meu Pai, quantas lutas tenho enfrentado nesta terra, meu Pai. Tu conheces a mim. Senhor, Tu que me conheces, ajuda-me. Ajuda-me. Porque eu não sei como resolver, mas Tu sabes, porque o Senhor conhece a mim.
Percebe? Uma oração que nós reconhecemos que Deus pode, só Ele pode, nenhum outro. Não sejam iguais a eles. Eles quem? Versículo 7. Volta 1. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, né? Pai nosso que está no céu, Pai nosso que está no céu, santificado, 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 Pai nosso. A intenção de Jesus ensinar os discípulos a orar, não era dar a eles uma oração a ser repetida, foi dar a eles o princípio de como se orar. O Rodrigo pregou aqui essa semana, o diácono Rodrigo pregou justamente no Pai Nosso. Então, essa oração do Pai Nosso é um modelo para você entender os princípios de como você precisa orar. Pai Nosso que estás aonde? Nos céus. Aí, né, você sempre, quando nós estamos no coletivo, oramos assim, meu Pai, meu Deus. Não ore assim. No coletivo, nosso Pai, nosso Deus. Amém? Porque Ele não é só meu, Ele é seu também, Ele é nosso. Por isso Jesus disse, Pai nosso que nos céus está. E quando diz, Pai nosso que estás nos céus, está falando da sua soberania. Essa oração está proclamando a soberania de Deus, que precisa ser reconhecida por cada um de nós, quando nós vamos entrar em oração. Precisamos reconhecer, no princípio de uma oração, quem Ele é. Ele está acima de tudo. Ele não está ao meu nível, e nem abaixo do meu nível. Ele está acima de todos os níveis. É isso que Jesus estava ensinando, quando Ele disse, Pai nosso que estás nos céus. Amém? Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como os pagãos fazem. Eles pensam que por muito falarem vão ser ouvidos. Uma hora Deus vai entender, Senhor, eu preciso disso, eu já disse, Senhor, estou precisando disso, Senhor, o Senhor não vai me dar? Pai, olha, só mais uma vez eu vou te lembrar, Senhor, o Senhor lembra que eu te pedi ontem, então eu vou te pedir de novo hoje, e olha, enquanto o Senhor não me der, eu vou pedir de novo, até o Senhor me dar. Não é assim que funciona. Existe um ensino de Jesus na oração, onde Ele ensina nós sermos insistentes e persistentes nela, mas não em usar vãs repetições. Você vai interceder por alguém, uma oração que agrada a Deus. Você vai interceder por alguém que precisa ser salvo. Você vai clamar ao Senhor, isso agrada a Deus. Ele está vendo que você se importa com o teu próximo. Ele está vendo que você se importa com as pessoas que estão perdidas. Então ore, clame por ele, jejue em favor dessa pessoa. Jejue para você se fortalecer e aprender mais da palavra, para que aquela pessoa venha através da sua oração para Cristo. Isso agrada a Deus. Pede e dar-se-vos-á, bate e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis. Jesus está mandando a gente insistir, mas não em vãs repetições. Entender quais são os princípios de Deus, reconhecer a sua sabedoria, a sua soberania, saber quem Ele é, e dentro disso, clamar ao Senhor, orar ao Senhor, pedir ao Senhor, porque Ele já sabe de tudo. Ele já sabe de tudo. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Mas o Pai sabe, para que eu vou pedir então? Porque quando você ora, você fala com Deus. E quando você fala com Deus, você é beneficiado por Deus. Quando você não ora, quando você não fala com Deus, você não é beneficiado por Deus. Mas quando você abre a tua boca para falar com o Pai, reconhecendo quem Ele é, você recebe benefícios dos céus. Você está tendo intimidade com Deus. Você está aprendendo a ter intimidade com o Senhor, que se deixa chamar de Pai. Você está aprendendo a ouvir também a voz dEle quando você fala com Ele. E isso traz benefícios. Deus quer ouvir a tua voz numa oração. Deus quer. Amém?
Ele sabe o que você precisa. Você vai falar coisas que ele já sabe que você vai dizer, mas ele quer ouvir a sua voz, porque quando você o busca em oração, você está tendo um relacionamento com Deus. Amém? Conseguiu entender? No princípio da minha conversão, isso aí deu uma travada na minha mente, esse versículo seguinte. Vai lá no 9. Versículo 9. Vocês orem assim, não? Tinha mais um. Volta um. Tem um versículo que fala... Acende a luz aqui, deixa eu ver. Como é que você deve ir para a oração? Como você deve se apresentar na oração? Aonde você tem que estar? Amém? Vamos lá. 6. Muito bem. Põe lá então 6. Mas tu quando orares. Verso 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto. Então por que a gente vai orar aqui? Se é para ir para o quarto, por que a gente vai orar aqui? Qual é a intenção de a gente orar aqui então? Porque Jesus está mandando ir para o quarto. Vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Amém? O que Jesus está dizendo aqui, não é que a gente não pode orar no coletivo, mas você tem segredos a contar para o teu pai, que só ele sabe. E você precisa orar para Deus em secreto. Existem coisas que você não pode orar para o outro irmão ouvir, porque o outro irmão pode não entender o que você está querendo dizer para Deus. E ele pode achar que você está sendo orgulhoso em alguma oração. Ele pode achar que você está querendo ser o bam. Peraí, que tipo de oração é essa? Vá para Deus e ore em secreto. Desabafa para Deus. Desabafa para o Senhor em secreto. Porque Ele vem em secreto e te recompensa em secreto. Agora a oração que é feita aqui, oração coletiva, bíblica também. Porque nós vemos em textos de Atos dos Apóstolos, onde numa certa feita o apóstolo Pedro foi preso. E ele preso, a igreja se pôs em contínuas orações pela vida do apóstolo. E todos estão orando. Cada um para um lado, atirando, não. Orando em concordância. Todos orando com o mesmo propósito. Igreja, nós somos um corpo. Nós somos um corpo. E nós também estamos aqui, quando nós estamos no mesmo propósito, nós somos um só orando. Um só orando. Porque a voz de comando está sendo elevada ao Senhor, e as demais vozes estão concordando, estão ali, aceitando que tem que ser dessa maneira, que vamos clamar sim, e Deus ouve essa oração. Tanto que o apóstolo Pedro foi solto de maneira sobrenatural, porque Deus atendeu a oração da igreja no coletivo, que orava em conformidade com a vontade de Deus. Não era a vontade de Deus que o apóstolo Pedro ficasse preso. Então Deus tocou no coração da igreja e ela começou a orar com um propósito para ele ser liberto. Isso agradou ao Senhor e Deus atendeu o clamor da igreja e soltou de maneira sobrenatural o apóstolo Pedro, que bateu na porta da igreja e assustou todo mundo. O povo ainda estava em oração quando ele entrou pelas portas da igreja. Percebe? Então, a oração é a forma de nós nos relacionarmos com Deus. Nós temos que entrar na qualidade de servos na oração. Não na qualidade de senhores. Porque Deus resiste aos soberbos. Então nós temos que entrar na qualidade de servos. Reconhecendo Ele, o seu senhorio, a sua soberania, o seu poder, a sua autoridade, o seu amor maior. Amém? Amém, igreja? Aleluia, Jesus. O desígnio da oração é este. Ela não tem o propósito de alterar a vontade de Deus, mas antes que ela seja cumprida. Você quer ver? Mateus 8, verso 2 e verso 3. Mateus 8, verso 2 e verso 3. Aleluia.
verso 2 e verso 3. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, olha lá, oração sábia que vai de encontro à vontade de Deus. O leproso fala para Jesus: se quiseres, podes purificar-me. Olha o princípio, Senhor, ele está reconhecendo a soberania de Cristo. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele está reconhecendo que Deus pode. Primeira coisa, ele se ajoelha, se prostra. A questão de se prostrar, isso é o ato de se humilhar diante da presença de Deus. Se prostrar é se humilhar. Ele foi aos pés de Jesus, se humilhou aos pés de Jesus e falou para Jesus: Senhor, se quiseres, pode me curar. Uma oração que foi de encontro à vontade de Deus, porque olha a resposta de Jesus no verso 3. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. Mas tem camarada que vai orar para Deus e fala assim: tua palavra está dizendo que tudo aquilo que eu orar crendo, o Senhor tem que fazer. Porque eu estou usando a minha fé, o Senhor tem que fazer porque eu creio. Aonde uma oração como essa está reconhecendo a soberania de Deus? Essa oração está colocando Deus ao nível humano. O Senhor tem que fazer porque está escrito. Quem disse que Ele tem que fazer? A palavra. Aonde a palavra está dizendo que Ele tem que fazer? Se você orar em conformidade com a vontade de Deus, crendo, tendo fé, Deus vai fazê-lo. Reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo o seu poder, Ele vai fazer. Ele vai. Agora, se Ele não fizer, não se frustre. Não queira entender por que Ele não fez. Ele tem seus propósitos. Quantas pessoas já morreram e nós oramos por elas: Senhor, cura, Senhor, salva, Senhor, não deixa ir ao leito da morte, não se acova, Senhor, salva. Deus salvou, mas não curou. E muitos de nós nos frustramos por isso. Por que Deus fez isso? A minha fé não valeu, a Deus não me ouviu, a palavra não é a verdade. Nós precisamos entender que os propósitos de Deus não podem ser alterados. Daí a necessidade de nós termos discernimento, buscarmos o discernimento de Deus, porque Ele dá para a gente entender quando é e quando não é a vontade dEle. Percebe, igreja? Aqui, perfeitamente, conformidade com a vontade de Deus. Senhor, se quiseres, pode me curar. Eu quero, seja curada. Amém. Aleluia, Jesus. Mais um, Mateus 26, verso 39. Até o próprio Jesus fez uma oração que o Pai não atendeu. Até o próprio Jesus. Mas Jesus reconhece a soberania do Pai. Por quê? Porque Jesus está num nível inferior. Ele é homem. Ele veio em condições humanas para o planeta Terra. Ele não veio em condições, de Deus. Ele não veio assim com a sua glória. Ele se despiu dela e se humilhou. Então ele está num nível abaixo, porque está num corpo humano. Então ele ora e não é atendido. Mas na própria oração, ele reconhece a soberania do Pai. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. O Espírito Santo revelou a Jesus tudo o que ele ia passar. Sabe, como o apóstolo João recebeu o Apocalipse de Jesus, assim Jesus recebeu aos seus momentos finais do Espírito Santo. Ele viu tudo. Foi-lhe dado visão, ele viu tudo. E quando ele viu o que ele ia sofrer, o que ele ia passar, ele está num corpo humano.
ele sentiu fraqueza, ele sentiu angústia, e disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Porque ele demonstrou a sua condição humana, fraca, mas depois ele mostra a sua obediência à soberania daquele que o enviou. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Como tu queres. E quantas vezes nós resistimos o querer de Deus aqui nessa terra, igreja? Quantas vezes nós resistimos o querer do Pai para nós nessa terra? Quantas vezes Deus está nos mostrando o caminho, a gente resiste, a gente não vai, a gente não aceita. Eu acho que eu disse isso pela manhã, na escola dominical. Falávamos de divórcio pela manhã. Falávamos de namoro, decisões erradas que os seres humanos tomam por causa do fogo da paixão, cegam os seus olhos, os seus entendimentos e tomam decisões erradas e buscam os cônjuges errados. São cristãos muitos desses, mas para eles é a vontade de Deus. Eles estão resistindo, não querem ouvir a Deus, põem comichões nos seus ouvidos. Por quê? Porque a paixão é avassaladora. Então eles colocam comichões nos ouvidos e dizem: é Deus que quer, é homem de Deus, é mulher de Deus, e vai lá e casa, e aí dá tudo errado, o camarada trai, ela trai, vira um furdunço o casamento, vai para o divórcio. Ah, Deus quis assim. Deus não quis assim. Foi o ser humano que o quis e disse que foi Deus. Disse que foi Deus. Muitas vezes nós não queremos ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus vai contrária à nossa vontade. A voz de Deus é difícil ir de acordo com a nossa vontade. A voz de Deus só vai de encontro à nossa vontade quando a nossa vontade está em conformidade com a dele. Caso contrário, negativo. E aí é onde a gente tampa os ouvidos. Não, Deus falou. E ainda, o diabo usa profeta ainda. O diabo ainda usa profeta. Pode ir, que eu estou te dando a bênção. E aí, tá vendo? Deus confirmou. Vai lá e toma a decisão errada. E se frustra, e sofre. E ainda culpa a Deus. Por que, Senhor? O que é que o Senhor quis me ensinar com isso, Senhor? Quer entender que Deus está ensinando alguma coisa. O que foi que o Senhor quis me ensinar, Senhor? E Deus falando: a realidade não era para você passar por isso. Embora tenha o Senhor o poder de fazer com que tudo coopere para o seu bem. Porque você que está aqui hoje, que um dia passou por uma situação dessa, que um dia foi casado e não deu certo, e que chorou e que sofreu, porque tomou a decisão errada, quer queira, quer não, houve alguma coisa errada no meio que não era a vontade de Deus, mas você está aqui hoje. Deus tem mudado a sua situação porque você voltou a crer nele. Deus tem mudado a sua situação porque você tem voltado a acreditar no verdadeiro evangelho. E então Deus tem o poder e o faz com que tudo concorra para o seu bem nos dias de hoje. Amém? Mas isso não dá o direito a outros que estão em nosso meio de também tomarem as mesmas decisões erradas e no dia de amanhã achar que Deus vai transformar a maldição em bênção. Não queira passar pela maldição. Não queira sofrer a maldição. Converse com quem passou por ela. E esse alguém vai dizer para você: não queira isso para a tua vida. Não queira isso para a tua vida. Porque não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. Mas então por que aconteceu? Porque você quis. E Deus não interrompe o querer humano. Deus não interfere na decisão humana. Deus não interfere. Você quer? Você vai. Deus até põe barreiras. Ele permite barreiras para abrir os teus olhos, mas os teus olhos continuam cegos. Então Deus vai permitir. Contra a sua vontade, mas Ele vai permitir. Mas Ele conhece o teu coração. Ele sabe, você que passou por isso, Ele conhece o teu coração sincero diante dEle. E por isso você está de volta aqui. E por isso você continua ouvindo a voz dEle. E por isso Ele continua operando na sua vida as maravilhas. Porque Ele conhece você. Amém? Ele sabe das suas limitações. Ele sabe. Mas os demais
Não vejam nisso uma oportunidade para um namorico aqui, um namorico ali, um casinho aqui, um casinho ali. Porque as consequências são difíceis, são duras, são drásticas. Não queira isso para a sua vida. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Espera a idade certa. Espera o amadurecimento. Busca o amadurecimento no Senhor. Porque Deus vai te dar o melhor, se você tiver paciência no seu coração. Amém, igreja? Cristo sabia que seria exaltado pelo Pai, mas mesmo assim orou. Vamos lá ver, João 17, verso 5. E de novo meu tempo vai se esgotando. João 17, verso 5. Aleluia. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele sabia que o Pai ia fazer isso. Ele sabia. Porque ele tinha a glória antes que o mundo existisse. Ele se despiu dela para morrer por nós. E agora chegou o momento dele voltar para o Pai. E ele está dizendo para o Pai: agora, Pai, me glorifica junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele sabia que Deus ia atender essa oração, porque Jesus estava em sintonia contínua com a vontade do Pai. Ele falou por mais de uma vez: eu não vim aqui para fazer a minha vontade, eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Entenda uma coisa, crente escolhido de Deus, eleito ainda na eternidade. Entenda uma coisa: você também está nessa terra não para fazer a tua própria vontade. Você foi escolhido na eternidade pelo Pai Celeste para que você viesse a esta terra fazer a vontade dele que te enviou aqui. Ele declara lá em Efésios que ele criou você para a glória dele. Ele criou a mim e a você para que ele fosse glorificado em nossas vidas. Então queira a vontade de Deus para a sua vida. Passe por cima dos seus próprios desejos. Seus desejos, suas vontades que vão contra os princípios de Deus. Passe por cima, negue-se a si mesmo, porque Deus vos exaltará. Deus vai exaltar você. Deus tem um propósito na tua vida. E dentro do propósito de Deus está a glorificação do teu corpo e do meu, para vivermos a eternidade com Ele. Amém. Filipenses 2,13. Filipenses 2, verso 13. Pois é Deus quem efetua em você, em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Amém? Alguns podem dizer, muitos disseram, né? Não vou dizer muitos também, que aí eu estou exagerando. Mas houveram pessoas no passado que disseram: a igreja ao Deus eterno não é uma igreja de Deus. Alguns no passado me afrontaram e disseram que essa igreja não era de Deus, e que essa igreja ia baixar as portas, e que eu ia voltar de onde eu vim. Alguns disseram isso. Na sua santa ignorância disseram um absurdo desse. Mas eu digo como Paulo disse uma vez: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho confiado. E a minha vida está nas mãos dele. E é ele quem me guia. É ele quem me direciona. É ele quem me dá a voz. É ele quem me dá as realizações. É ele quem faz. Eu só sou uma ferramenta, um instrumento, uma formiguinha que Deus usa para a construção do seu reino nessa terra, assim como Ele também tem você. Ele chama você com um propósito, e o propósito de Deus é construir o seu reino, é implantar o seu reino nessa terra, antes que volte o prometido de Israel, Jesus Cristo de Nazaré, o prometido da igreja, antes que Ele volte. Ele vai concluir o propósito na tua vida sobre esta terra, como vai concluir o propósito dele para nós aqui nesse ministério, que tem por nome ao Deus eterno. Amém? Crê nisso?
o querer e o realizar. É dele. É dele. Oh, glória. A vontade de Deus é imutável e não pode ser alterada por nossos clamores, nem as orações mais fervorosas podem alterar a vontade de Deus. Mas pastor, você quer dizer, e ainda tem aquele crente, eu vou lá naquela igreja porque tem uma oração forte, não conhece a Deus. O camarada leproso chegou em Jesus: Senhor, se tu quiseres o Senhor pode me curar. E Jesus disse: eu quero, seja limpo. E eu vou atrás de uma oração forte. Ah lá, os irmãos oram 1 hora, 2 horas, e é o poder de Deus, é a língua estranha, e é fogo descendo. Isso é ilusão humana. Deus opera no coração, e através do coração simples, que o reconhece como soberano, como Senhor. Deus opera. Você pode louvar a Deus aí no seu lugarzinho aí. Ele está operando no seu coração hoje. Ele está operando na sua mente agora. Ele está sondando desde o princípio o teu interior. Ele está vendo as tuas necessidades. Ele sabe tudo sobre você. E essa mensagem vem dele. Eu sou só a boca de Deus nesse lugar. Eu não sou nada, eu sou a boca dele. É o Espírito Santo que está falando conosco. Ele está trazendo vida abundante para nós. Amém, igreja? Oração fervorosa muda o coração de Deus, comove a Deus. Será que alguém nessa terra consegue comover o coração de Deus? Será que alguém consegue mudar o coração do rei? Jeremias, capítulo 15, verso 1. Jeremias 15, verso 1. Fala, Senhor Jeová. Então, olha Jeremias falando. Então o Senhor me disse. Deus usou 2 nomes de peso para dar resposta para o Jeremias. Moisés e Elias. Homens de peso. Homens de credibilidade com o Pai. Elias tinha total credibilidade com Deus. E Moisés também. Olha só. Então o Senhor me disse: ainda que Moisés, ou Samuel, falei Elias, ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por este povo, eu não lhes mostraria favor. Expulse-os da minha presença, que saiam. Percebe? Aí alguém pode me dizer, mas num texto, Moisés que o pastor citou, fala para Deus: se o Senhor destruir esse povo, risca o meu nome do teu livro. Parece uma contradição? Mas Moisés não sabe. Mas o seu amor está sendo testado por Deus. O seu amor, Moisés é um antitipo de Jesus Cristo. Amém? É alguém que antecede Jesus com algumas das qualidades de Jesus. E um dos papéis de Moisés é ser sombra do porvir. E Jesus declarou: aqueles que o Senhor me deu, o meu Pai, de maneira nenhuma vou lançá-los fora. E Moisés tinha um povo para cuidar. E Deus falou: eu vou destruir esse povo, eu não me agrado mais desse povo. E Moisés: Senhor, se tu fores fazer isso, risca o meu nome do teu livro. Moisés tinha autoridade de Deus para falar aquilo. Moisés alegrou o coração de Deus, porque Moisés entrou na brecha daquele povo. Moisés tomou o lugar daquele povo. Moisés tomou o lugar dele e intercedeu: se o Senhor fazer isso com esse povo, faça comigo também. Percebe? Isso alegrou, não alterou o coração de Deus, porque Deus já tem tudo pré-ordenado. Isso alegrou o coração de Deus. Isso trouxe aprovação ao ministério dado nas mãos de Moisés. Percebe, igreja? Percebe? Porque Deus não muda. Ele não altera os seus propósitos.
Se fosse assim, se Deus muda, então Deus seria volúvel. E um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Só Ele é imutável. Só Ele não muda. O resto tudo muda, mas Ele não. Se Ele fosse volúvel, então nós poderíamos convencer a Deus a não deixar o apocalipse acontecer sobre esse planeta. Poderíamos nos juntar num grande ato de fé com todas as igrejas possíveis, membros, pastores, líderes. Vamos orar para Deus mudar de ideia quanto ao apocalipse. E Deus mudaria alguma coisa no apocalipse. Ou mudaria tudo. Mas já está pré-ordenado. Desde antes da criação da terra, Deus já tinha todo o propósito no coração do que ia acontecer, do que ia fazer. Sabia que ia criar o homem, que o homem ia pecar. Sabia de todas as coisas. Ele sabia que o Satanás, anjo de luz, ia pecar contra ele. Ele sabia de tudo. Deus é soberano, Ele é presciente. Ninguém pode enganar a Deus. Ninguém pode enganar o Todo-Poderoso Deus. Entenda isso, porque Ele já sabe tudo. Ele já sabe tudo. Qual é o nosso papel então diante disso? Reconhecer esse poderio, esta soberania, e é passar a orar em conformidade com sua vontade, para trazer a sua honra, para que Ele seja glorificado, para termos intimidade com Deus, para termos bom relacionamento com o Pai. Quem tem bom relacionamento com o Pai, sabe qual é a vontade do Pai para si. Sabe qual é a vontade do Pai para si. Por que que Jesus, quando Ele dava uma ordem de comando, os demônios todos batiam em retirada? E por que que alguns crentes ficam horas e horas tentando expulsar um demônio? O que está errado aí? Relacionamento com Deus. Quanto mais íntimo de Deus nós nos tornarmos pela oração, mais Deus nos dará autoridade, pela sua vontade, sobre Satanás e seus demônios. Mas Deus nos dará autoridade. Amém. Você e eu podemos nada. É o Senhor que pode. Sabe, eu tenho um dom para ganhar almas. Você não tem nada. É tudo de Deus. Ele escolheu te dar, te emprestar por um tempo. Amém? É Deus que promove todas as coisas. É Deus. Então nós não somos mesmo nada, hein? Nós somos sim. Somos seus filhos escolhidos ainda na eternidade. Amém? E se andarmos em conformidade com a sua vontade, nós recebemos poder, recebemos autoridade e credibilidade para lutar contra as trevas e vencer. Amém? Deus quer te abençoar. Ele quer abençoar você na sua caminhada. Ele quer abençoar você no seu lar, no seu casamento, no seu convívio com a sociedade. Deus quer abençoar você em cada área da sua vida. Mas primeiro Ele quer que você o reconheça. Ele primeiro quer que você coloque Ele no patamar mais alto da sua vida. E que o louve, que o adore, que viva para Ele. E que renuncie o seu próprio eu. Porque assim Deus poderá conceder a você todas as bênçãos que Ele tem para dar. E o primórdio, você tem que se transformar num homem e numa mulher de oração. Você precisa orar. Quer mais de Deus? Precisa orar. Quer ser atendido nos seus clamores? Tem que orar. Mas se você orar de forma que não é a vontade de Deus, o Espírito Santo, que é Deus, intercederá por você com gemidos inexprimíveis, para que Deus entenda no profundo o que é que você quer. E Deus entendendo no profundo o que é que você quer, Ele vai mudar o teu conceito para você entender que isso não é legal para você. Que Ele tem coisa melhor para você. Que não é isso que Ele quer. Amém, igreja do Senhor? Amém? Reconheça a soberania de Deus. O que necessitamos é que Deus nos encha o coração com seus pensamentos. E os seus desejos, então os seus desejos serão nossos. E assim pediremos de acordo com a sua vontade e seremos ouvidos. Amém? Rogar algo a Deus em nome de Jesus significa rogar-lhe algo em sintonia com a sua vontade ou com a natureza de Cristo. Pedir em nome de Cristo é como se o próprio Cristo estivesse fazendo a petição. Só podemos pedir a Deus aquilo que Jesus
pediria. Amém, igreja? Amém? Para encerrar, João 17, verso 24. Eu tinha outros versículos, não vai haver tempo. João 17, verso 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Jesus declara: Pai, eu quero. Esse quero está em conformidade com a vontade do Pai. Que todos aqueles que o Senhor me deu estejam comigo na eternidade. Essa é a vontade de Deus, primordial para a tua vida e para a minha vida. É que todos estejamos com Jesus, aonde Ele está. Amém? Que as tuas orações sejam direcionadas a partir daqui a Deus, com temor, com respeito, com reverência, reconhecendo a soberania do Criador. Que você entenda que Ele está acima nos céus e você na terra. E isso é bem acima. Que você entenda que Ele é Senhor e não teu servo. Que você entenda que Ele já sabe o que você vai dizer. Então saiba falar, saiba pedir, para que isso o agrade, em nome de Jesus. Amém, igreja? Dê uma salva de palmas a Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Oh, Senhor, seja adorado, seja louvado, seja glorificado, meu Pai, pela igreja santa, meu Pai, por aqueles que foram chamados, escolhidos, meu Pai, para te amarem nesta terra, para te louvarem e exaltarem ao Senhor, meu Pai, de todo o coração, alma e espírito. Pai, em nome de Jesus, seja, Senhor, meu Deus, o Senhor desta igreja, o Senhor destas famílias, em Cristo Jesus, Pai, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu vou chamar então o presbítero Tiago, que vai estar mencionando os avisos finais da semana, o que procede adiante na semana. E na sequência, nós vamos estar separando mais um membro da igreja ao diaconato da igreja. Amém? A Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, né, a obra de Deus, uma excelente obra almeja. Amém? Então já nós vamos fazer essa separação. Amém. Vou dar os avisos da semana. De segunda-feira não vai mais ter oração. Tá? As orações de segunda-feira acabaram. A gente está mudando o formato aí. Os líderes vão passar para os liderados como que vai acontecer a partir de agora. O louvor já começou hoje. Né? Na verdade, cada ministério, quando se reunir, vai tirar um tempo, né, meia hora, para oração. Então, essa oração de segunda-feira ela foi distribuída entre os ministérios. Então, cada ministério vai ter responsabilidade de, quando se reunir, orar por meia hora. E todo último domingo, né? Ficou para o último domingo. Todo último domingo do mês, nós vamos chegar aqui às 8 da manhã para a escola dominical e vamos ter um momento de oração todos, né? Todos os obreiros, os membros, todos que quiserem vir, das 8 às 9 e às 9h30 a gente começa com a escola dominical. Né? Então, todo último domingo nós vamos ter essa reunião com a igreja toda para oração. Nos outros dias, cada ministério fica responsável pela oração. Na terça-feira nós temos o culto às 20 horas. Na quarta-feira nós não temos nada. Na quinta-feira, teologia. Né? A última aula sobre liderança cristã. Inclusive tem prova. Na sexta-feira nós temos o culto de cura e libertação às 20 horas. No sábado, e aí eu já aproveito, né? Todos os jovens e os adolescentes no final do culto venham aqui para frente, porque todo o primeiro sábado do mês é nosso, né? Nós temos o espaço para nós fazermos alguma coisa. Então venham aqui para a gente discutir e ver o que a gente vai fazer nesse próximo sábado. Tá? Para a gente entrar no acordo todo mundo e ver o que nós vamos fazer.
No domingo de manhã nós temos a ceia, o culto de ceia. Então venham todos, ninguém falte. E no domingo à noite nós vamos ter de novo o culto das primícias. Então que todos tragam 1 quilo de alimento, tragam algo para nós acrescentarmos a cesta básica para podermos distribuir para as pessoas que necessitam. E também todos os obreiros e todos aqueles que têm a escala da portaria, a escala está comigo também. Então passem e peguem comigo no final do culto, porque além da de lá do quadro eu vou entregar uma para cada um. Amém? O Holanda pediu oração pelo pai dele, que está com uma enfermidade na próstata, e pelo avô da filha Lilian, o senhor Wilson, que está com uma úlcera. O irmão da Lilian tem 1 ano e 10 meses e já teve 3 convulsões de janeiro para cá. Amém? Então orar pelo Cícero, pelo Wilson e pelo, como que é o nome da criança? Raul? Amém, e pelo Raul. Vamos ficar em pé, vamos orar por essas pessoas. E se você tiver mais alguém aí para colocar em oração, coloque aí também, ore, busque a Deus, porque, como nós aprendemos, nós não vamos mudar a decisão de Deus, mas nós vamos clamar até o último momento, e se for da vontade dele, ele vai nos atender. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos clamar a Ti, Senhor. Pai, nós queremos clamar, Senhor, pelo Raul, Pai. Senhor, essa criança que vem tendo convulsões, Pai, que em nome de Jesus, Pai, nós clamamos que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Pai, que essas convulsões sejam cessadas, Pai. Senhor, que haja cura, Senhor, para essa criança. Senhor, que ele seja curado, Pai, o Teu nome seja glorificado através da vida dele. Senhor, que em nome de Jesus, Pai, Senhor, que essa criança seja, Pai, tocada pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, tudo aquilo que aflige essa criança, Senhor, Pai, que bata em retirada, Senhor, e ela prove da cura, Senhor. Senhor, nós oramos também pelo Cícero, Senhor, com essa enfermidade, Pai. Senhor, nós sabemos, Pai, que o Senhor é o médico dos médicos, Senhor, que o Senhor pode curá-lo a qualquer momento, Pai. Senhor, é isso que nós clamamos, Pai, que a Tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre ele, Pai, que o Senhor manifeste sobre ele a Tua cura, Pai. Senhor, sobre o Senhor Wilson também, Pai, que em nome de Jesus, que a Tua mão poderosa, Senhor, toque, Pai, essa alma, Senhor, toque este corpo, Pai, Senhor, e que haja cura, que haja libertação, Senhor, que haja salvação, Pai, que o Senhor seja glorificado, Pai, através dessas vidas, Senhor, Senhor, que o Senhor seja glorificado, Senhor, através dessa cura, Pai, Senhor, e que o Teu nome, Pai, seja exaltado, Pai, através dessas vidas, Senhor, se há entre nós mais alguém, Senhor, doente, Senhor, mais alguém precisando de uma cura, Senhor, algum parente nosso, Senhor, precisando da cura, Pai, nós clamamos, Senhor, que o Senhor venha curá-lo, Senhor, que a Tua mão, Senhor, toque, Pai, nesses corpos, Pai, toque nessas almas, Senhor, e junto com a cura venha a salvação, Senhor, venha a libertação, Senhor, venha o testemunho, Pai, de que o Senhor age, Pai, no meio do Teu povo, Senhor, Pai, seja glorificado, Pai, através da cura dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode sentar de novo. A gente vai fazer o sorteio da casinha aqui rapidinho. Família que vai ser visitada amanhã. O Lucas e a Lucimara não estão, né? Não, vamos sortear outro. Irmã Lourdes, vem cá, irmã Lourdes. Vai receber a visita amanhã. Não. Ela sai de novo. Amém? Amém. Vamos ficar em pé de novo para nós orarmos. O pessoal que está aí fora, vamos entrar, por favor, porque senão atrapalha o culto aí a conversar aí fora. Vamos esperar terminar o culto e a gente sai. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Senhor, pela irmã Lourdes, Pai, Senhor, que em nome de Jesus, Senhor, que essa semana, Pai, a Tua igreja, Senhor, esteja empenhada em orar por ela, Senhor, Pai, que em nome de Jesus, Pai, que a Tua serva, Senhor, seja fortalecida por Ti, Senhor,
Pai, que essa visita, Pai, que será feita a ela, Senhor, venha trazer, Senhor, o fortalecimento, Senhor, que venha trazer, Pai, o ânimo, Senhor, o renovo, Pai, que em nome de Jesus, Pai, que ela receba de Ti, Senhor, a fortificação, Senhor, que ela receba de Ti, Senhor, tudo aquilo que ela necessita, Pai, Senhor, que o Senhor seja glorificado através da vida dela também, Senhor, Pai, que em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo a visite, Senhor, todos os dias, Pai, Senhor, porque é mais importante que a visita do homem, Senhor, mais importante que a nossa visita, Senhor, é a Tua visita, Senhor, diariamente a ela, Senhor, em nome de Jesus, derrama sobre ela, Pai, as Tuas bênçãos, Senhor, derrama sobre ela, Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, que a cada dia, Senhor, ela seja mais cheia, Senhor, do Teu Espírito Santo, Pai, Senhor, a cada dia ela seja mais cheia de Ti, Senhor, e conheça, Pai, a Tua vontade, Senhor, e prove, Senhor, de Ti, Senhor, da Tua bondade, da Tua fidelidade, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja. Vem cá, irmã Elza, por favor. Queria chamar, cadê a pastora Fátima? Está aqui na igreja? Pastora Fátima. Amém. Vem cá, irmã Elza. Cadê o pastor Antônio? Está lá fora também, na portaria hoje, né? Amém. Glória a Deus. Só mais um pouquinho de pé. Nós todos temos um chamado específico de Deus. E quando nós não estamos ainda convertidos, nós não entendemos. A gente se dá bem em áreas na vida, áreas de liderança, né? Áreas de bom desempenho, e a gente acredita que, poxa, uma vocação que eu tenho para tal coisa, e a gente não compreende. Depois que nós nos convertemos, nós entendemos que esses talentos, né, que essa sabedoria que nós temos não é nossa, não veio de nós, e estão dentro do chamado que Jesus Cristo fez para nós, para a obra dele nessa terra. Amém? E a irmã Elza, ela era ministra de Eucaristia na Igreja Católica há muitos anos, né? Era uma serva submissa, que trabalhava, né, de maneira sem um verdadeiro conhecimento no Senhor, mas que trabalhava em submissão e trabalhava com fidelidade. E ela não entendia qual era o chamado de Deus para a sua vida, mas dentro da igreja do Senhor, agora convertida, Deus tem falado conosco, Deus tem nos mostrado a vida dessa serva, e tem mostrado que ela tem um potencial, ela tem muito a fazer ainda pelo Senhor, pela obra de Deus, mas agora de maneira certa, dentro do seu chamado. E por isso, nós vamos nesse momento separá-la, a diaconisa, na casa do Senhor, do nosso Deus. Nós vamos separá-la ao diaconato, ela vai ficar durante 6 meses, sendo testada, aprovada, né, na obra do Senhor, e certamente será aprovada e alcançará, né, do Senhor a bênção para se tornar uma diaconisa para sempre na obra de Deus. Amém? Então eu peço que vocês estendam suas mãos para cá e que orem comigo pela vida, né, que os pastores toquem também na irmã Elza, em nome de Jesus, e ela seja aqui agora, né, separada. Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, obedecendo, meu Pai, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que o Senhor tem me mostrado, meu Pai, na tua filha, meu Pai, as qualidades que a tua filha tem, que muitos ainda não veem, meu Pai, mas que o Senhor já me mostrou. Pai, em nome de Jesus, agora obedecendo, meu Pai, essa ordenança, como líder, meu Pai, desse ministério, levantado pelo Senhor, eu separo, junto com os pastores, meu Pai, a pastora Fátima e o pastor Antônio, separamos agora a irmã Elza, Senhor, a diaconisa da tua obra, a diaconisa da Igreja Cristã Evangélica ao Deus Eterno, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que ela receba agora, meu Pai, essa incumbência do Senhor e nossa, para ir adiante, meu Pai, no serviço da tua obra, naquilo que ela é chamada dentro desta obra, Senhor, que ela venha se desempenhar, dando o seu melhor ao Senhor, para receber a aprovação, e assim permaneça, prevaleça, meu Pai, sendo serva, sendo, meu Pai, aí, Senhor, uma serva tua, meu Pai, disposta a cumprir com o teu querer sempre, em nome de Jesus. Digamos amém. Oh, glórias ao nome do Senhor. Dê uma salva de palmas para Jesus. É o Senhor teu Deus quem te dá isso, tá? É Ele quem está te dando, não é homem não. Tá bom? Feche os seus ouvidos para as críticas que houverem, porque quem te levantou é Deus, não é homem. Tá bom? Importa que teu Deus pensa a teu respeito. Em nome de Jesus.
Glória a Deus. Oh, glória. Enquanto ela recebe alguns abraços aqui, cadê a Isabelle Alencar? Cadê a Isabelle? Vem cá. O seu certificado de batismo. Foi batizada no dia 11 de agosto aqui na igreja. Amém? Parabéns. O Paulo Cândido, cadê o irmão Paulo? Também foi batizado no dia 16 de junho de 2013, conforme está nas Escrituras. Ele é Isabelle, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Eu chego aí. Glória a Deus. Amém, meu irmão. Amém. Juliana Neto, cadê a Juliana? Cadê a Juliana? Foi batizada no dia 12 de maio de 2013, conforme as Escrituras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém? E agora, nós vamos encerrar. E eu preciso primeiro fazer um anúncio também aqui, mais um anúncio. A irmã Adriana, que está abraçando a diaconisa Elza, ela recebeu um presente de Deus, né? E ela quer compartilhar com todos. Então, todos têm que ter o compromisso de estar comigo aqui no dia 21 de setembro, no dia 21 desse mês de setembro, tá? Porque a nossa irmã Adriana vai se casar diante de Deus com o Jean. Amém? Glória a Deus. Amém? Que bênção, né? Glória a Deus. Ela já é casada no cartório, no civil, diante dos homens, já há muito tempo, mas ainda não tinha alcançado essa bênção de Deus, e agora o Jean, tocado pelo Espírito Santo, vai se casar também, recebendo a bênção de Deus. Então, com direito a vestido de noiva e tudo, né? Vai ser uma bênção, com tudo aquilo que tem direito a mulher, ela vai ter, em nome de Jesus. E a igreja aí, depois dos obreiros, nós vamos fazer uma reunião, e vamos ver como é que nós vamos fazer. A Regina, eu tenho certeza que vai ajudar a gente aí na decoração, né? A Adriana já foi presenteada com vestido. Então, quem tiver disposto aí a abençoar a vida da Adriana, vamos nos mover. Vamos nos mover e fazer uma grande festa aqui no dia 21, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Tem alguns visitantes conosco essa noite também. O irmão que eu vi no momento que o irmão entrou, como é o seu nome, querido? Ismael? Ismael, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Tá? Eu tenho certeza que foi o Pai que te trouxe, foi Ele que tocou no teu coração para você estar aqui. Ele certamente tinha algo a te dizer, e você foi abençoado, em nome de Jesus. Amém? Tem mais alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Tem mais alguém aqui? Tem a filha do nosso irmão Holanda. Como é que você chama? Lilian. Lilian, seja bem-vinda. Olha, às vezes a gente não entende, mas foi o papai também que trouxe você aqui. Não foi o papai carnal, foi o papai do céu que trouxe você aqui hoje também. Viu? Em nome de Jesus, para começar um grande relacionamento de amizade, de paternidade com você. Tá bom? Em nome de Jesus. Como que a igreja recebe os nossos amados? Sejam bem-vindos. E se gostar, fica. Se não tiver igreja, né? Fica com a gente. Esqueci. Amém. Se não tiver, senão nós vamos arrumar encrenca com os pastores aí fora. Tá bom? Pai querido e amado, leva-nos em paz, em segurança, de volta aos nossos lares, Senhor da glória. Estamos nesta terra e não precisamos temer a homens, não precisamos temer o diabo, nem seus demônios. Não precisamos temer as forças, meu Pai, espirituais da maldade, porque tememos ao Senhor. O Senhor é o único que tem o poder de matar a alma e lançá-la no inferno ou levá-la para a glória. Só o Senhor, meu Pai, tem o dom da vida. Só o Senhor dá e tira a vida. Nenhum outro ser, meu Pai, pode tirar a vida sem a tua permissão, sem que o Senhor concorde com isso. Por isso, Senhor, cremos que teremos uma semana diante, debaixo das tuas potentes mãos, do teu amor, da tua graça abundante. Senhor, se o Senhor
Senhor vai nos permitir mais uma semana de vida. Clamamos a Ti, ó Pai querido, que sejamos mais do que vencedores para o louvor da Tua glória nesta terra, que sejamos os luzeiros neste planeta, para aqueles que se encontram na escuridão, que sejamos a luz, que sejamos o sal, meu Pai, a diferença, Senhor, para que outros lá fora reconheçam que só Tu és Deus, que só o Senhor é soberano e que Jesus Cristo é o Salvador da alma. Pai, em nome de Jesus, que tenhamos assim uma semana de bênção, de paz, de prosperidade na Tua presença, Pai, em o nome de Jesus. Digamos amém. Que o amor do Pai eterno, todo-poderoso, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Santo Espírito seja com todos nós, agora e para sempre. E a igreja ao Deus eterno diga: amém. Se Deus é por nós, agindo Ele é o nosso pastor. Oh, glória! Amém. Vão na santa e gloriosa paz do nosso